imobiliária. E aí a lei afasta a autonomia da vontade e nessa situação, sim, é necessário que, preenchidos aqueles requisitos, o legislador coloque à disposição do locatário empresário a possibilidade de renovação compulsória desta locação. Então, vamos seguir aí com o Pergunte ao Professor. Nós temos algumas dúvidas enviadas aí pelos nossos telespectadores. Pergunte ao professor. Professor, nos contratos por prazo indeterminado, o locador pode cobrar luvas para renovação? Contratos por prazo indeterminado. Nós sabemos que para a proteção do ponto há necessidade de contrato escrito, prazo determinado, 5 anos na mesma contratação, 3 anos naquela atividade. E aí, será que é possível cobrar luvas nos contratos por prazo indeterminado? Nos contratos por prazo indeterminado, as luvas poderão sim serem cobradas. Isso por quê? Isto tendo em vista o fato de que o legislador estabeleceu regras a que o locatário deve se atentar para que possa sim ter a inerência ao ponto e a sua proteção. Logo, nos contratos por prazo indeterminado, o que nós temos é que o legislador em nenhum momento escreveu que é necessário afastar as luvas. Portanto, não escreveu sobre proibição. Não escreveu, é claro, também sobre a possibilidade de colocar as luvas ali, então, da legalização das luvas. Deixou a questão omissa. E como estabeleceu determinados requisitos e aqueles não estão cumpridos, é lógico que, neste caso, o pedido de premiação de luvas será possível sim. Então, nesta condição, entre algumas outras, como a própria possibilidade de renovar em que o locatário não esteja naquela atividade há 3 anos, ou seja, na propriedade imobiliária ele contratou, ficou 3 anos utilizando ali de um posto de gasolina, nos 2 anos finais ele utilizou ali para um estabelecimento que desenvolve atividade de refeições, um restaurante. Então, se ele só está 2 anos no momento em que pede, em que ajuiza a ação renovatória, ele não tem inerência ao ponto. Poderia, então, aí o locador cobrar luvas? Sim, poderia. Então, existem algumas questões em que, claro, né, as luvas podem ser cobradas porque o nosso legislador estabeleceu regras. Descumpridas, desprotegido está o locatário. Vamos lá? Pergunte ao professor. Professor, mesmo a curta interrupção de um contrato de locação impede a ação renovatória? Bacana essa pergunta. E por que digo isso? A pergunta é o seguinte: existe uma curta interrupção entre contratos de locação. Nós conversamos que é necessário estar na contratação, então um contrato por prazo determinado de 5 anos, ou então 3 contratos, um lá de 2 anos, outro contrato de 2 anos e um terceiro e último de 2 anos. Então ultrapassou a soma de 5 anos. É possível, portanto, a proteção do ponto empresarial. Será que, vamos supor, havendo pequenas interrupções entre um contrato e outro, esta é a pergunta, ainda assim há a proteção do ponto empresarial? Pequenas interrupções, segundo a nossa jurisprudência, não incomodam, não atrapalham a proteção. Vou colocar isso para vocês por intermédio de exemplos. Imagina lá um contrato de 2 anos, aí passou esses 2 anos, as partes demoram para discutir, locator, locatário, ficam discutindo as cláusulas, passa 30 dias. Passa 30 dias sem contrato. Daqui um pouquinho eles chegam num consenso e firmam mais um contrato de 2 anos. Teve ali uma pequena interrupção de 30 anos, de 30 dias. Tá bom, então 2 anos, 30 dias de interrupção, mais 2 anos. Aí uma nova interrupção, 15 dias e mais um contrato de 2 anos. E neste último contrato, no ano final, o locatário pretende ajuizar uma renovatória. Será que essas interrupções havidas entre um contrato e outro atrapalham a proteção? O legislador escreve que o contrato deve ser por prazo determinado de 5 anos ou a soma dos diversos contratos ininterruptos ultrapasse esses 5 anos. Então, segundo a lei, é o que vocês precisam, segundo o legislador, as interrupções afastam o direito de proteção ao ponto empresarial.
Por que eu digo que é isso que vocês precisam? Porque a prova da OAB é uma prova legalista. Então, o examinador vai perguntar de acordo com a lei. E a lei não admite interrupções entre um contrato e outro. Tá? Isso é muito importante. A jurisprudência, professor, admite? Apenas a título de curiosidade. Sim, admite. Admite interrupções de 30 dias, 40 dias, isso tranquilamente. E tem até decisões de nossos tribunais estaduais com interrupções de 2 meses ou até de 3 meses. Bastante, né? Sim, mas tudo isso para não deixar o locatário empresário na mão, até porque, em vezes, ele apenas contratou por 2 anos e por 3 anos nos primeiros contratos, ele ainda estava vulnerável porque não tinha inerência ao ponto, não tinha a proteção do legislador. Então, uma forma de equilibrar aqui, entendeu os nossos tribunais, inclusive o STJ tem pronunciamento de interrupções de 20 dias, 30 dias, estabeleceu nossos tribunais que pequenas interrupções não atrapalham a proteção. Mas, lembrem-se, estão fazendo a prova da OAB, não percam o foco. É para isso que nós estamos aqui estudando. E aí, as interrupções atrapalham sim. Vamos lá? Próxima pergunta. Vamos seguir aí com o nosso Pergunte ao Professor. Professor, o tomador poderia se beneficiar de simular a melhor proposta de um terceiro para a retomada do imóvel? Nós conversamos que em sede de contestação, o locador ele pode se utilizar de diversas maneiras, de diversos formatos para retomar o imóvel. Ele pode retomar o imóvel para uso próprio, ele pode retomar o imóvel para transferir estabelecimento empresarial em que seja sócio majoritário, ele pode retomar o imóvel para fazer obras determinadas pelo poder público ou obras próprias para melhorar o imóvel. E a pergunta é o seguinte, numa das causas de retomada do imóvel, é possível sim retomar este imóvel por melhor proposta de terceiro. Um terceiro chega até o locador e diz o seguinte, olha, eu sei que o locatário que atualmente faz parte aí da contratação neste imóvel te paga R$3.000 mensais, eu pretendo te pagar 6.000. O locatário que está no imóvel atualmente tem a preempção, direito de preferência a listar e, portanto, pode cobrir a proposta. Mas se ele não consegue cobrir a proposta, ele tem, além de direito de indenização, se o terceiro, de fato, não se restabelece ali em 3 meses, não se estabelece, aliás, em 3 meses, ele tem direito de indenização e é necessário que essa proposta de terceiro ela seja colocada por declaração nos autos com firma reconhecida. Então, é possível sim que o locador ele simule melhor proposta de terceiro, arruma um amigo, um colega, alguém picareta para fazer uma declaração lá e escrever, olha, a proposta é de R$10.000 por mês. O locatário fica sem condições de pagar por aquele valor e se retira do imóvel. Então, acaba que, se eventualmente o locador simula isso e prova é feita no sentido de que naqueles 3 meses próximos o novo locatário não se estabeleceu, então é possível indenização por todas as perdas e danos e os lucros que cessaram para aquele antigo inquilino, para aquele que exercia naquele momento, naquela época, inerência ao ponto de negócio. Muito bem, gostei bastante aí das perguntas que vieram aí por nossos telespectadores. Vamos finalizar este quadro e diria, hein, esse quadro daria para continuar por longa data, porque de fato está trazendo bastante qualidade aí para o nosso programa. Vamos lá, pergunte ao professor. Professor, na contestação, o locador pode formular pedido de despejo do locatário ou precisa entrar com ação própria para isso? Que bela pergunta, hein? A pergunta é a seguinte, já que na contestação o que pretende o locador é a retomada do imóvel, será que ele já pode, na contestação, formular um pedido de despejo ou ele deve ajuizar uma ação autônoma, uma ação própria para conseguir este despejo? Essa pergunta ela é, de fato, uma pergunta sensacional. Por quê? Porque quando se ajuiza uma ação, se pede. Quando se contesta, o que nos vem em mente? Se busca impedir. Se busca pedir com a ação e impedir com a contestação.
É verdade que, quando se busca aquele